Omni vivum ex vivo. Toda vida vem da vida. Você já imaginou como a vida surgiu no planeta Terra? A formação da Terra ocorreu há cerca de 4,6 bilhões de anos. Já o fóssil mais antigo que se conhece data de aproximadamente 3,5 bilhões de anos. Assim, a vida deve ter surgido no intervalo de tempo entre essa data e a formação da Terra. Como? Ainda há muitas discussões. Mas o interessante é que estamos agora em um momento único da história humana, quando podemos fazer essas mesmas antigas perguntas usando uma abordagem científica e estudar rigorosamente essas três grandes questões sociocientíficas. De onde viemos? Para onde vamos? E estamos sozinhos, afinal? Bem, começando por Aristóteles, muitos cientistas ocidentais aderiram a um conceito chamado de abiogênese, a ideia de que a vida poderia espontaneamente gerar a si mesma. Doutrinas da Índia, da Babilônia e do Egito, por exemplo, também apontavam que rãs, serpentes e crocodilos eram manifestações da vontade dos deuses e gerados de modo espontâneo a partir do lodo dos rios. Em 1668, os defensores da abiogênese diziam que os vermes eram gerados espontaneamente na carne apodrecida. Entretanto, Francisco Rede questionou essa explicação e sustentou que esses vermes, na realidade, eram larvas que faziam parte do ciclo de vida das moscas. Para testar sua hipótese, Rede reuniu 8 potes de vidro, cada um com fatias de carne no seu interior. Em seguida, deixou 4 desses frascos como grupo de controle e cobriu os outros 4 com gaze. A gaze permitia que o ar entrasse, mas evitava que insetos como moscas entrassem. Depois de algum tempo, verificou que, nos frascos cobertos com gaze, os pedaços de carne estavam em decomposição e exalavam mau cheiro, mas não apresentavam larvas. Já nos frascos totalmente abertos, os pedaços de carne apresentavam as mesmas características dos que estavam cobertos, mas havia larvas sobre eles. Como a única diferença entre os grupos era o isolamento ou não da carne, proporcionado pela gaze, Rede concluiu que as larvas não tinham origem na carne, mas sim nos insetos, o que corroborava sua hipótese. Em 1745, John Needham preparou um caldo nutritivo que era fervido por 30 minutos e distribuído, ainda quente, em diversos frascos a fim de matar todos os micróbios. Estes frascos eram fechados com rolhas e deixados em repouso por alguns dias. Ao examinar estas soluções ao microscópio, Needham observou micro-organismos, o que o fez concluir que eles tinham surgido espontaneamente e que os caldos continham uma força vital ou força vegetativa responsável pelo aparecimento de formas vivas. Já em 1768, Lázaro Spallanzani ferveu substâncias nutritivas por 1 hora em balões de vidro, fechando-os hermeticamente com um maçarico. Deixou-os em repouso por alguns dias, então abriu-os e observou ao microscópio a inexistência de organismos vivos no líquido. Logo, os micróbios não nascem de caldo fervido quando o ar é excluído. A discussão entre Needham e Spallanzani durou cerca de 26 anos, e nenhum deles abandonou as próprias ideias. Trata-se de uma das controvérsias científicas mais clássicas, muito citada na história da ciência. Coube a Louis Pasteur concluir que o ar era meio de contaminação e elaborar uma sábia experiência que refutou a teoria da geração espontânea. Primeiro, filtrou o ar com algodão. Após a análise da poeira que ficou retida nele, descobriu que ela estava infectada com micróbios que estavam suspensos no ar. Com isso em mente, ferveu um caldo de nutrientes em um frasco com um tubo modificado para ter o formato de um pescoço de cisne. A razão dessa modificação foi testar se a infestação de micróbios se dava pelo ar ou espontaneamente. Como o tubo ficou parcialmente direcionado para baixo, de modo que os micróbios não poderiam cair no caldo, a única forma que eles poderiam voltar a nascer era espontaneamente. Isso não aconteceu. O raciocínio e a conclusão de Pasteur é o seguinte: muitos organismos vivos são microscópios e estão suspensos no ar que nos cerca. Alguns desses micróbios são refugos de alimento ou doenças infecciosas. Refugos não ocorrem se os micróbios são impedidos de contaminar e se reproduzir. Micróbios não surgem por geração espontânea. Toda vida vem da vida. Os anos se passaram e em 1871, Charles Darwin sugere que a vida pode ter começado em algum
laguinho aquecido, uma espécie de sopa primordial. Em 1922, o bioquímico Alexander Oparin propõe que os compostos complexos talvez tenham sido formados em alguma atmosfera primitiva do planeta Terra. Coube a Stanley Miller e Harold Urey projetarem um experimento cujo objetivo era simular essa atmosfera da Terra primitiva e verificar se os aminoácidos teriam sido produzidos a partir de moléculas carbonadas mais simples. O dispositivo no qual o experimento foi realizado possuía 3 portas de amostras, uma entrada e um reservatório de água, condensador e uma câmara de descargas elétricas com seus respectivos eletrodos. Os compostos selecionados para esse experimento foram nitrogênio, amônia, metano, dióxido de carbono, vapor d'água e hidrogênio. No fim, o experimento demonstrou que compostos orgânicos simples, incluindo os elementos fundamentais para a formação de proteínas e macromoléculas, os aminoácidos, podem ter sido formados nessa suposta atmosfera da Terra primitiva, com a presença de energia. O raciocínio e a conclusão de Harold Urey e Stanley Miller era de que a atmosfera inicial da Terra continha uma mistura de gases. Com energia suficiente, aqueles gases talvez reagissem juntos. Mais moléculas complexas tenham se formado, fornecendo os alicerces das primeiras formas de vida. Em resumo, a vida possui uma complexidade muito maior do que aminoácidos. Ao analisarmos os ácidos nucleicos, DNA e RNA, indispensáveis para o funcionamento das células, vemos que existe um abismo de diferença entre os aminoácidos e uma célula viva, por mais simples que seja. As questões pertinentes a esse abismo ainda não foram respondidas. Ainda não sabemos como, partindo de aminoácidos na Terra primitiva, chegamos ao primeiro organismo vivo. Mas o caminho do conhecimento e da ciência nos deixa cada vez mais perto. Muito obrigado.